capítulo 2, versículos 42 até o versículo 10 do capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Leia comigo os versículos 9 e 10, juntos, todos juntos. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos pela excelência, pela perfeição da tua palavra. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, me inspira, me capacita para, com a autoridade do teu Espírito, pregar a tua palavra, Deus, para que teu povo seja abençoado, para que a tua igreja seja edificada, para que o perdido possa ser alcançado e que o teu nome seja exaltado em todas as coisas. Te louvamos e agradecemos, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui servindo aos irmãos com a tua palavra, Deus. Que privilégio eu tenho, Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado com as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Um filósofo brasileiro escreveu na década de 1960, o nome dele é Mário Ferreira dos Santos, que existem duas formas de dominações de um povo em relação ao outro, de invasões. Talvez você tenha visto naqueles filmes de história antiga, ou lido em livros, ou mesmo estudado na escola, das invasões, de guerras do passado, e ele fala especialmente das invasões dos bárbaros. E ele diz que há dois tipos de invasões que os bárbaros promoveram ao longo da história da humanidade. A primeira ele chama de invasão horizontal dos bárbaros, que é aquela mais conhecida, mais clássica, de um povo invadir o outro, de um povo travar uma batalha, por vezes sangrenta, ou simplesmente sitiar uma cidade, cercar uma cidade e impedir que aquelas pessoas possam reagir e assim tomar uma cidade de assalto, ou então cercar por um tempo que aquela cidade, como a gente vê inclusive nos relatos bíblicos, não tenha mais provisão e acabe se rendendo e um povo se renda a outro. Ele chama isso de invasão horizontal dos bárbaros, porque eles vinham, né, isso não aconteceu somente com os bárbaros, mas ele explica especialmente dos bárbaros no contexto do fim do Império Romano, e aí os bárbaros vinham e atacavam como de forma horizontal, como se fosse um enxame de gafanhotos, invadindo um outro povo e assim os dominando. Mas, diz Mário Ferreira dos Santos, que existe uma segunda forma de dominação de um povo sobre os outros, que ele chama de não invasão horizontal, mas invasão vertical dos bárbaros. E ele diz aqui, eu vou tentar, deixa eu ler o trecho, que é o seguinte:
A invasão, que é a penetração gradual e ampla dos bárbaros, não se processa horizontalmente pela penetração no território civilizado, mas também verticalmente. O que ele quer dizer com isso? Que é a que penetra pela cultura, solapando os fundamentos e preparando o caminho à corrupção mais fácil do ciclo cultural, como aconteceu no fim do Império Romano e como começa a acontecer agora entre nós. Esse homem falou de forma profética na década de 60, assim como C.S. Lewis, na sua obra difícil e genial chamada A Abolição do Homem, sobre um processo de degeneração das sociedades ocidentais e um desprezo pela tradição judaico-cristã. E hoje, muitos anos depois, a gente vê que isso está em franco crescimento e as sociedades estão cada vez mais secularizadas. Mas é curioso que ele fala dessas duas formas de invasão. A invasão horizontal, que é quando um povo vai e, com perdão da expressão, parte mesmo para cima do outro, e invade de forma bélica, com guerra, de forma mais agressiva, e uma invasão de uma forma mais sutil. Vai entrando pela cultura, vai mudando os pensamentos, vai mudando os costumes. Inclusive, esse filósofo diz que o próprio Império Romano, quando caiu, já tinha sofrido essa invasão vertical dos bárbaros, porque muito da civilização romana já tinha cedido a essa revolução cultural, por assim dizer, e isso facilitou com que eles fossem invadidos. Mas eu não estou aqui essa manhã para falar de cultura, nem de filosofia, até porque não é minha praia, mas os irmãos sabem que eu gosto muito de falar sobre cultura e a relação do cristão com a cultura. Mas eu estou usando essa analogia, essa informação desse filósofo, como um exemplo de que quando um povo quer dominar o outro, ele usa de diferentes estratégias. Quando um povo está numa guerra, ele pode usar diferentes estratégias para fragilizar o povo inimigo e assim dominá-lo. Vemos isso nas páginas da Bíblia. O próprio povo de Deus, muitas vezes, semana passada eu falei sobre 1 Samuel 11, que Saul dividiu o seu exército de mais de 300 mil homens para destruir os amonitas. Vemos Davi com estratégias militares semelhantes, tomando, às vezes, uma estratégia, às vezes tomando outras, para vencer povos como os filisteus. Então, vemos que isso é comum. Mas o que eu quero falar essa manhã não é sobre o ataque que o filósofo brasileiro falou, a cultura, não é sequer sobre o ataque de Saul aos amonitas ou de Davi aos filisteus, mas sobre o ataque de Satanás contra a igreja. Assim como os povos desse mundo criam estratégias para dominar outros povos, assim como vemos estratégias diversas nos nossos dias numa guerra, seja uma guerra física ou uma guerra cultural ou uma guerra espiritual, certamente Satanás também cria diferentes estratégias para guerrear contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor. E como eu leio muitos livros, às vezes eu até esqueço onde eu li, irmãos, eu tentei achar, mas eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que foi o John Stott, um grande autor que escreveu sobre o que eu vou falar nesse domingo e nos próximos, sobre um tríplice ataque de Satanás à igreja, que você vê no livro de Atos, nos capítulos 4, 5 e 6. Você vê no capítulo 4, Satanás tentando frear a igreja por meio da perseguição, prendendo os apóstolos e tentando frear o crescimento da igreja, e ele não tem sucesso. No capítulo 5, o texto de Ananias e Safira, que veremos no próximo domingo ou no seguinte, mostra que Satanás estava tentando contra a igreja, não conseguiu parar a igreja por meio da perseguição, tentou por meio da corrupção, botando um casal para tentar corromper o bom andamento da igreja, Ananias e Safira, e também não conseguiu. E no capítulo 6, a instituição dos diáconos, vemos ali uma possibilidade dos apóstolos serem tentados a se distraírem do seu trabalho fundamental de oração e da palavra de Deus e se perderem nos serviços cotidianos da igreja. Então, Satanás tentando a igreja pela distração. Então, não é a invasão vertical ou horizontal dos bárbaros, que eu citei há pouco, mas vamos ver nesses próximos domingos esse tríplice ataque de Satanás contra a igreja. Por meio da perseguição, Atos capítulo 4, por meio da corrupção interna, Atos capítulo 5, e por meio da distração das lideranças com assuntos que não são o fundamental, que é o que dá vida para a igreja, que é oração e palavra. Eu li aqui Atos 2 e 3, mas na verdade a gente vai focar os nossos olhos hoje no capítulo 4, mas era fundamental ler esses capítulos à guisa de introdução para nós entendermos em qual contexto o capítulo 4 está inserido. Atos 2,42 é um dos versículos que eu mais gosto, até menciono muito aqui na igreja, né, Vitor? Vitor já sabe esse versículo de cabeça,
que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que a igreja era e o que a igreja precisa continuar sendo. Uma igreja que ora, uma igreja que tem doutrina, que tem palavra, uma igreja que tem comunhão e uma igreja que tem culto, tem partir do pão, possivelmente uma referência à ceia. E aquela igreja estava avançando poderosamente. Aquela igreja estava pregando o evangelho, Deus estava operando sinais maravilhosos. O versículo 47 diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aí Pedro e João, capítulo 3, que lemos, vão ao templo e passando ali a porta chamada Formosa, a um homem coxo de nascença. Aquele homem que ninguém mais tinha esperança para ele, coxo de nascença, sentado à porta formosa do templo, e aquele homem estende a mão e pede algo a Pedro e João. E é curioso que muitas pessoas dizem hoje que se você tiver fé, Deus vai fazer tudo o que você quer. Só que esse homem não demonstra nenhuma fé. Ele pediu dinheiro para Pedro e João. Tanto é que no versículo 5 diz assim, que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esperando receber algum dinheiro, esperando receber alguma coisa da parte de Pedro e João. Mas eles vão e falam aquela palavra maravilhosa da parte de Pedro: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, e aquele homem imediatamente é curado. Um sinal extraordinário, maravilhoso, que acontece ali, e todo o povo louva a Deus, todo o povo reconhece que aquele homem era o coxo que ficava na porta do templo. Isso impacta a vida daquelas pessoas. E aí o que acontece na sequência, irmãos? O que acontece depois do sinal? Tempos atrás, muito tempo, logo que cheguei aqui no Anil, eu preguei uma série sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João, é chamado até de livro dos sinais, João capítulo 1 a 12, tem 7 sinais ali, 7 milagres que Jesus opera. No capítulo 11, o mais marcante, a ressurreição de Lázaro. E eu falava muitas vezes, os irmãos devem lembrar, que o sinal ele aponta para alguma coisa. A gente tem aqui logo, se sair da igreja virando à direita, naquele sinal ali tem uma placa indicativa, mostrando o Rio das Pedras à frente, Gardênia Azul para a direita, mas a gente não está no Rio das Pedras, nem estamos no Gardênia Azul, estamos no Anil. O papel daquela placa é um sinal para você ir para alguma direção. Então, aquela placa está mostrando, se você vai para o Rio das Pedras, siga em frente. Se você vai para o Gardênia Azul, vire à direita. Mas aquela placa não está no Gardênia Azul, nem está no Rio das Pedras. Ela é um sinal que aponta para alguma coisa. Os sinais operados por Cristo, operados pelos apóstolos, eles apontavam para alguma coisa. Muitas pessoas hoje vão em busca de milagres, e nós cremos em milagres, e oramos por isso, e temos testemunhado Deus operar maravilha na vida de muitos irmãos, e devemos orar e crer. Não que podemos controlar. Tem gente que acha que a gente tem que descobrir a fórmula mágica. Eu sempre falo, como se fosse um interruptor que você aperta e acende a luz, você aperta e descobre como resolver todos os seus problemas, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Não é nisso que nós cremos. Cremos que Deus tem os seus propósitos, muitas vezes a gente não entende, mas nós devemos orar e clamar, e eu creio que Deus opera milagres hoje, como já vi na minha vida e na vida de muitas pessoas. Mas o milagre, o sinal, precisa ter um segundo tempo. O sinal precisa apontar para alguma coisa. E o que acontecia? Deus operava sinais extraordinários pela mão dos apóstolos, como operou pelas mãos do próprio Cristo. E aí o que acontecia depois, ainda no capítulo 3, versículo 15, olha o que diz. Palavras de Pedro, 3,15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, Pedro usou o sinal, o milagre que era incontestável, aquele homem coxo de nascença, constantemente à porta do templo, e agora ele estava pulando, louvando a Deus dentro do templo. Ele usou aquilo para apontar para Jesus. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Leia comigo o versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. O que Pedro fez? É um milagre, imagina, gente, um coxo de nascença. O cara nunca andou na vida, e ele dá um salto e entra pulando dentro do templo, louvando a Deus. É algo assim,
que nos nossos dias só não sairia nos jornais e nas televisões, porque os jornais e as televisões não estão querendo dar muito ibope para os milagres feitos por Deus, ou pela igreja, ou Deus operando por meio da igreja. Mas, algo fantástico. E o que Pedro fez? Pedro trouxe a glória para ele? Não. Pedro falou, vendo, Jesus tem poder, ore que Jesus vai resolver todos os seus problemas, você vai ser muito feliz e vai dar tudo certo na sua vida. Não! Pedro pregou o evangelho. E não tem como pregarmos o evangelho sem falar de arrependimento de pecados, irmãos. Não podemos pregar o evangelho manco, um evangelho parcial, ou como se fosse um avião com apenas uma asa. O evangelho fala de salvação, fala de misericórdia, fala da graça do Senhor, mas também fala que nós somos pecadores. Afinal de contas, que boa notícia é essa se não tem uma má notícia antes? A boa notícia é boa notícia porque antes a gente ouviu uma má notícia, que nós somos pecadores, estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas colocando a nossa fé em Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, somos salvos por Ele. Como Pedro falou aqui, para que sejam cancelados os seus pecados. Então o sinal não era um fim em si mesmo. A placa não está ali para você parar e ficar olhando para ela. Ela está apontando para onde você deve ir. O sinal apontava para Cristo e foi um instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. E é isso que devemos fazer. Então, quando Deus operar algo na sua vida maravilhoso, ou na vida de alguma pessoa próxima, e você testemunhar com alegria, faça isso, testemunho. Eu acho muito bonito quando os irmãos e as irmãs testemunham, falam da graça, dos atos de Deus na nossa vida pessoal, isso é maravilhoso, mas use isso, como fez Pedro, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus, para falar da graça de Jesus, para falar da necessidade de arrependimento de pecados, para que eles sejam cancelados. Arrependam-se, esse versículo é um bom versículo para você decorar, ou colocar um destaque na sua casa. Portanto, arrependam-se e convertam-se. Hoje em dia você não vai ver muito isso, né? Você vai ver versículos tipo assim, o Senhor nos livra, o Senhor nos abençoa, isso é verdade, também está na Bíblia, mas esse é um bom versículo para a gente memorizar. Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, primeira coisa, o sinal acontece, mas ele tem um propósito: apontar para o Cristo bendito e mostrar o caminho da salvação por meio de arrependimento e fé nele. Seguindo mais à frente, o que vai acontecer agora, então? Olha, irmãos, que coisa linda, após o que aconteceu, Pedro está pregando, e olha o que diz o capítulo 4, versículo 1, talvez você pense assim, que bênção, operou um sinal, Pedro está pregando o evangelho, o homem foi curado, as pessoas estão se convertendo, e aí chegamos ao capítulo 4, que é o nosso foco principal nessa manhã. Diz assim, versículo 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E eles estavam o quê, diz o versículo 2? Estavam o quê? Ressentidos. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Percebe? De novo, não fala porque os apóstolos estavam curando, eles curaram sim, mas eles estavam ressentindo porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E o que aconteceu? Essa igreja vigorosa, essa igreja que pregava, essa igreja que operava sinais, o que aconteceu com eles? Foram presos. Versículo 3. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase quantos? 5.000. Irmãos, a igreja, muitas vezes, quando é perseguida, ela cresce. Porque a perseguição é como se fosse uma peneira. A perseguição é uma espécie de peneira, né? A gente gosta de... a gente paga um preço alto por isso, literalmente. A gente gosta de fazer suco de caju para as crianças da fruta. E o caju, a fruta aqui no Rio é muito caro, né? Você vai no Nordeste, você cata na rua, assim, é uma maravilha. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu não sei qual o que tem aqui, que o caju é muito caro. Mas, de vez em quando, a gente compra um cajuzinho na bandejinha, aí limpa bem ele. Aí eu sempre dou uma peneirada assim, né? Faço o suco, jogo na peneira, para eles não ficar reclamando, tá com cica, tá não sei o que, sabe como é que é criança, né? Só que aí eu não vou jogar aquele sumo ali do caju, aquele negócio fora, né, irmão? Eu pego ali com a colher e mando para dentro, feliz e contente, pode estar com casca. Normalmente eu tiro a casca, mas se for para mim eu bato com casca, só não bato com a castanha porque não dá, senão batia com tudo. Porque caju é uma fruta que eu como tudo, irmão. Aquela é a castanha, mas para eles a gente tira a casca, bate, mas aquele sumo ali que fica na peneira eu mando para dentro, que aquilo ali é bom demais, irmão. E faz muito bem. Mas a perseguição é como se fosse uma peneira.
Quando bate perseguição na igreja, você dá aquela chacoalhada. Perdoe usar mais um exemplo pessoal. Esses dias, eu estava em casa, o Daniel estava em frente ao prédiozinho da gente, dentro do condomínio, às vezes ele pede para ficar ali, aí veio correndo, papai, preciso de você. Falei, meu Deus, o que foi? Meu chinelo está em cima da árvore. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fui lá chacoalhei a árvore, caiu o chinelo. Não, foi o chinelo, foi o chinelo e outro dia foi o brinquedo dele, né? É comum, né? Aí, onde a gente mora, né, Índia, tem muitas árvores, ainda bem que tem bastante ainda lá, e chacoalhei e caiu. A perseguição, às vezes, é como se Deus estivesse chacoalhando a árvore. Quem tiver de brincadeira, quem tiver na igreja só porque é conveniente, não fica. Então, quem fica na peneira, e aí é um povo mais substância, como diz o pastor Jeremias lá de Belo Horizonte. Fica quem aguenta a pressão, irmãos, porque crente Nutella não aguenta, não. Crente Nutella não aguenta nem a perseguição mais sutil. O chefe que fala alguma coisa que você não gosta, fica ofendido, não aguenta nada. Ainda mais uma perseguição de verdade. Então, a perseguição, por vezes, purifica a igreja. A perseguição, por vezes, faz a igreja crescer, porque fica a gente que está com vontade de falar, agora eu vou pagar, vocês estão me perseguindo, agora eu vou pagar um preço, o que for necessário para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. E o que aconteceu? Prenderam Pedro, prenderam João. E o que eles fizeram agora? Quando teve o sinal, quando teve o milagre, eles pregaram o evangelho. E agora, presos, o que eles vão fazer? Versículo 9 do capítulo 4. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, olha o contexto, eles estão presos, falando com seus acusadores, e ele vira a acusação para o lado do acusador, e fala assim, vocês crucificaram Jesus, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando os apóstolos estavam sendo exaltados por causa de uma cura extraordinária do coxo na Porta Formosa, o que eles fizeram? Exaltaram a Deus, falaram de Cristo e pregaram o Evangelho. E quando eles estavam presos por causa dessa mesma pregação, o que eles fizeram? Exaltaram a Deus, anunciaram a Cristo e pregaram o Evangelho. Essa era a agenda da igreja. A agenda da igreja é essa. A gente não pode se perder. O nosso foco é pregar o Evangelho, apontar para Jesus Cristo, falar de perdão de pecados, falar de arrependimento de pecados, falar de cancelamento de pecados, como ele falou aqui no capítulo 3, e falar da esperança da vida eterna que há somente em Jesus Cristo, porque, como lemos no versículo 12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus. Essa é a agenda da igreja, é isso que a gente tem que fazer, irmãos. E aí, o que vai acontecer agora? Versículo 13, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe o que marcava essa igreja? A agenda da igreja era a pregação do Evangelho. O foco deles, o que eles estavam fazendo no mundo, era anunciarem a Jesus Cristo. Mas a marca deles era muito interessante, o versículo 13 nos revela. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, pessoas simples, ficaram admirados. E leia comigo o final do versículo 13. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se a agenda da igreja é a pregação do Evangelho, a marca da igreja é que os seus discípulos andam com Jesus. Será que as pessoas, quando olham para você, quando olham para mim, elas falam, esse anda com Jesus? Quando eles oraram Pedro e João, claro que aqui eles andaram literalmente com Jesus, né? Eles caminharam com Jesus, mas fazendo uma analogia conosco hoje, será que as pessoas olham para nós e veem que nós somos marcados como pessoas que andam com Jesus? Já viu que quando alguém te respeita como homem, como uma mulher de Deus, quando você chega no lugar, o ambiente muda? Se estão contando piadas imorais, eles param? Se estão fazendo coisas inconvenientes, aí, desculpa aí que chegou o crente, aí chegou o crente mesmo. Chegou aquele que anda com Jesus e as coisas têm que mudar quando a gente chega num ambiente. E tem que mudar, irmãos. Tem que mudar. A gente tem que ter autoridade. Não autoridade nossa, não autoridade porque somos melhores que ninguém, mas porque nós andamos com Jesus. Se nós andamos com Jesus, as coisas têm que ser diferentes ao nosso redor. Se nós andamos com Jesus, nós temos que fazer a diferença. Se você não faz a diferença, talvez você não esteja andando com Jesus. Reveja a sua vida.
Porque eles reconheceram, esses caras são incultos. O que Pedro era? Qual era a profissão de Pedro? E João? Também. Eles estavam consertando as redes quando Jesus os encontrou. Pessoas simples, mas ao verem a autoridade deles, a ousadia deles, e reconheceram, esses andam com Jesus. Isso que as pessoas têm que ver em nós, irmãos. Não interessa se temos muito dinheiro ou pouco, não interessa se temos muita visibilidade ou pouco, não interessa se temos muita cultura ou pouco, o que interessa é se nós andamos com Jesus ou não. Esse mesmo João, escrevendo na sua primeira epístola, ele diz, aqueles que dizem estar nele, em Cristo, né? Aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. Então, se nós andarmos como Jesus andou, se nós estivermos juntos, aliançados com Cristo, em comunhão com ele, em oração, conhecendo a sua palavra, as pessoas vão olhar para nós e falar, esse aí anda com Jesus. Então, aquela igreja tinha uma agenda, aquela igreja tinha um propósito muito claro, aquela igreja sabia o que estava fazendo, ela estava no mundo para pregar o evangelho. E os sinais eram apenas como placas de trânsito, apontando o propósito da igreja, pregar o evangelho, falar da salvação, falar da misericórdia de Deus, falar do amor de Deus e nos alcançar sendo nós pecadores como nós somos. E aquela igreja tinha uma marca, aquela igreja era vista como composta por pessoas que andavam com Jesus, que conheciam a Jesus, como nós devemos ser ainda hoje. E o que acontece então? Eles viram, ficaram admirados, viram que não tinham muito o que fazer. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum, falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E aí, gente? Aí mudou de estratégia. Lembra que eu falei das estratégias de guerra? Já vi, em outras palavras, conjecturando aqui, parafraseando o texto, com todo o cuidado que eu tenho que ter diante da palavra de Deus, mas é como se aqueles homens falassem assim, cara, não dá para segurar esse cara. O cara é pescador, mas ele andou 3 anos com Jesus, ele viu Jesus crucificado, ele diz que viu Jesus ressurreto, de fato eles tinham visto, eles caminharam com Jesus, eles operaram um sinal que ninguém pode negar, não dá, não tem como segurar esses caras. Então vamos mudar de estratégia. Não adianta prender, porque a gente prendeu e mais de 5.000 se renderam. Não adianta ameaçar, porque os caras estão dispostos a tudo. Então vamos proibi-los de falar de Jesus. Será que a gente está chegando nesse momento no Brasil? Alguns hereges falando que precisa reescrever a Bíblia. São hereges, plantados às vezes por pessoas que querem dominar a igreja. Mas alguns que são mais abertos estão falando de proibir a pregação, de proibir ou pelo menos pregar trechos da Bíblia que ofendem a uns ou outros. Mesma estratégia. O inimigo é o mesmo, a estratégia é a mesma. Proibindo de falar. Mas e agora? Só que tem uma coisa. Existe até um conceito de desobediência civil que autores como João Calvino desenvolvem muito bem, que o cristão ele deve ser submisso ao Estado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, diz que toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos nos sujeitar a ela. Até que, ele não fala isso em Romanos 13, mas é um desenvolvimento desse conceito de desobediência civil, quando o Estado arvora para si, quando ele toma para si uma autoridade que não lhe compete. O próprio Cristo falou, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora aqueles homens ordenam que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E agora? Obedecer aqueles homens, obedecer a Deus. Versículo 19. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E uma nota curiosa aí, ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Por que esse detalhe? Eu creio que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, colocou isso aqui para chamar atenção, para dar dimensão ao milagre. Que há quanto tempo aquele homem estava ali, irmãos? E o povo estava glorificando a Deus. Então, diante da ameaça, diante da prisão, a igreja manteve a sua agenda. Pregar o Evangelho, glorificar a Deus, anunciar a Cristo e pregar o Evangelho do reino de Deus.
E o que acontece agora? Eles foram liberados, não tinha mais o que fazer. Versículo 21. Nós já lemos versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, talvez aqueles, não, a Bíblia não fala isso, mas talvez até um cântico, que diz que unânimes, eles falaram todos juntos, talvez eles tenham cantado isso, não sabemos. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E ele cita o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora imagina comigo, talvez a igreja cantando isso, estava cantando salmos, possivelmente, nesse momento. E o Salmo 2 fala que os povos da terra se levantam contra o ungido de Deus e Deus ri deles, irmãos. Que Deus é mais poderoso que qualquer povo dessa terra. Então, ao saber daquela notícia, ao saber da perseguição, ao saber do que Deus havia operado ali, libertando eles, o que a igreja fez? A igreja louvou o Senhor, a igreja cantou a palavra de Deus, a igreja louvou a Deus. E aqui no versículo 29 a 31, vai dizer assim, olha a oração daquela igreja, irmãos. Olha como a igreja perdeu o foco. Olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos o quê? Que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Se fosse nossos dias, muitos iam falar, Senhor, elimina aquele homem lá. Senhor, acaba com as ameaças. Podemos orar pedindo a Deus que nos dê paz para podermos pregar o evangelho. Mas aquela igreja falou, Senhor, olha as ameaças, mas nos concede condições de pregar a tua palavra com ousadia. E ele continua, versículo 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha a oração que eles oraram, não foi uma oração centrada neles, não foi uma oração centrada nos seus prazeres, mas foi uma oração centrada nos propósitos eternos de Deus para a igreja, que é de anunciar Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja fiel, cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra de Deus. Tem muita dificuldade com pessoas que falam que estão cheias do Espírito Santo e não pregam para uma pessoa. Não evangelizam ninguém. Que Espírito Santo é esse que você está cheio? Está cheio do seu próprio Espírito. Se somos cheios do Espírito Santo, a gente tem que falar de Jesus, irmãos. A gente tem que anunciar o Evangelho. Tem que se interessar por missões. Porque é o Espírito Santo que nos move a isso. Então, aquela igreja, diante da ameaça. Os apóstolos foram presos. Os apóstolos foram ameaçados. Os apóstolos, foi determinado a eles que não pregassem em nome de Jesus. E o que a igreja fez? A igreja louvou o Senhor, a igreja pediu a Deus que os capacitasse, até o templo, até onde eles estavam, tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que eles foram fazer? Foram falar de Jesus, irmãos. O tríplice ataca a igreja. Primeiro, a perseguição. Satanás tenta frustrar os propósitos de Deus com a sua igreja, perseguindo os seus. Mas quando a igreja é fiel, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ele não consegue limitar o agir do Senhor. Concluindo, 3 aplicações. Independente das circunstâncias, se estamos sendo atacados com perseguição, com corrupção ou com distração, que é o que veremos nas mensagens seguintes, com corrupção no capítulo 5, com distração no capítulo 6, independente das circunstâncias, a agenda, o propósito da igreja tem que permanecer. Pregar o Evangelho, glorificar a Deus, anunciar a Cristo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, orar para que Deus opere sinais no nosso meio, não para a nossa glória, mas para que Cristo seja glorificado. Discipular pessoas, ter comunhão. A agenda da igreja não pode ser alterada como não foi aqui. Seja na liberdade de andar um templo, seja depois de operar o sinal, seja preso, interrogado, a agenda da igreja era uma só, falar de Jesus e anunciar o Evangelho. Segundo ponto, a perseguição é uma arma de Satanás para impedir o avanço da igreja. Mas muitas vezes o que a perseguição faz é purificar a igreja e potencializar o seu crescimento. Que aí fica quem quer, irmãos. Aí fica quem tem propósito com Deus. Quem fica meio assim, não, vou para a igreja se for confortável, se o ar estiver bom, se
A gente está orando para Deus permitir que a gente saia desse espaço, vá para um lugar térreo para facilitar a acessibilidade dos irmãos, e podemos orar por isso, isso é bênção, irmãos. Mas a gente vê pessoas, às vezes, que andam quilômetros para participar de um culto. Você vê pessoas que andam a pé por estradas desertas para poderem estar em comunhão uns com os outros, e a gente muitas vezes reclama demais. Satanás tenta segurar, irmãos. Satanás tenta travar, mas muitas vezes a perseguição, ela faz com que a igreja avance com mais vigor. E terceiro e último, se independente das circunstâncias, a agenda da igreja é pregar o evangelho, isso não pode mudar, e a perseguição, por vezes, ela tenta barrar, mas ela potencializa o crescimento da igreja, devemos pensar que se Cristo foi perseguido a ponto de ser preso, espancado, humilhado e morto numa cruz, se os apóstolos e a igreja também foram perseguidos, como falei semana passada, a morte trágica de todos os apóstolos, com exceção de João, que foi só lançado num caldeirão de óleo quente, não morreu e foi exilado em Patmos. Por que nós não seríamos perseguidos também? Se Paulo diz a Timóteo que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, por que você acha que nós não estamos nesse rol, nessa lista? Se formos fiéis a Deus, sofreremos em algum nível, em algum momento, alguma dimensão de perseguição. E o que devemos fazer? Glorificar ao Senhor, anunciar a Cristo e pregar o Evangelho. E orar para que, assim como foram com eles, as pessoas olhem para nós e falem, aquele ali esteve com Jesus. Aquela ali anda com Jesus. Aquele ali está passando por tribulação, aquele ali está fazendo cartão fidelidade no hospital, mas ele anda com Jesus e ele continua confiando que o Senhor é Deus. É assim, irmãos. Agora, como vamos reagir à perseguição? Porque a invasão, ela vem, seja uma tentativa horizontal, como diz o filósofo, de tentar vir frontalmente, seja tentando minar as ideias, como vemos na nossa cultura cada vez mais não cristã, pós-cristã, eu diria até mais anticristã. Ele vem, irmãos. Eu já falei isso, né? Tem um comentarista de política que fala que o diabo é diabo porque ele é velho. Ele sabe as estratagemas para buscar enfraquecer o povo de Deus. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo e certa do seu propósito, que é anunciar a Cristo, ela vai permanecer, vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que nos fortaleça. No particular, porque cada um de nós sofre as suas lutas e as suas demandas. Cada um de nós tem as suas dificuldades, mas também orar pela igreja, para que não sucumba diante da perseguição, nem dos outros ataques que veremos nos próximos domingos pela manhã, se o Senhor assim permitir, do inimigo de nossas almas. Faça a sua oração, peça ao Senhor que te fortaleça. Olhe para Pedro, olhe para João, fale, eu quero ter a fé que esses homens tiveram, que diante da perseguição, diante da ameaça, eles não cederam, mas, sobretudo, olhe para Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Faça a sua oração.